Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Thiago Aguiar, eu sou Head de Novas Plataformas aqui na TecBan, e hoje a gente vai falar sobre Open Finance, Open Banking, cenário de Open Finance, Open Banking no Brasil e no mundo, e eu estou aqui com o Rogério Melfi também. Legal. Bom, deixa eu me apresentar também, trabalho na TecBan junto com o Thiago aí, principalmente na frente dessa iniciativa de Open Banking, então abertura aí de dados para o mercado financeiro, e é sobre isso que a gente vai falar, e também algumas outras iniciativas aí da TecBan nesse empreendedorismo, trazendo cases aí para vocês. Bom, a nossa área aqui de novas plataformas, basicamente, só para dar um contexto, para quem não conhece a TecBan, a gente vai falar um pouquinho mais sobre TecBan lá no meio da nossa apresentação, mas é a gestora do Banco 24 Horas, então é uma empresa de 38 anos que faz a gestão dos ATMs Banco 24 Horas aí pelo país. É a nossa área, particularmente, de novas plataformas, dentre outras coisas, além do Open Banking, que a gente cuida, é uma área que cuida, né, de inovação, basicamente, e aí tem uma missão de empreender dentro da empresa, criar novos modelos de negócio, novos produtos, e aí tem uma série de coisas que a gente tem feito nesses últimos anos, como, por exemplo, saque no comércio, saque digital, o próprio Open Banking, e aí todo um trabalho de intraempreendedorismo também, de motivar os colaboradores a empreenderem. A gente vai falar um pouquinho disso lá no final da apresentação. Agora a gente vai compartilhar com vocês uma apresentação para guiar o nosso norte aqui, para quem quer saber um pouquinho mais sobre Open Banking, e também convidar as startups que estão nos assistindo a depois entrar em contato com a gente, porque a gente está montando, a gente vai mostrar isso, né, a gente já tem uma plataforma de Open Banking e a gente quer agregar novas soluções, produtos, enfim, tudo que aí as startups podem fazer, podem agregar e aí participar desse ecossistema, certo, Melfi? É isso aí. Então, e startups de todo tipo, né? Podem ter as fintechs e também outras que trabalham aí com imobiliárias, que trabalham com qualquer outro segmento educacional e tudo mais, todos são bem-vindos aí para trazerem suas soluções. Mas vamos lá, vamos falar de Open Bank. Vou passar aqui, então, para o próximo slide. Vamos aí. Acho que, para a gente começar, falando do que é Open Banking, acho que é importante também a gente falar por que a gente agora está falando de Open Finance, né? Quer tocar aí? A gente vai batendo esse papo. Pode ser. Eu começo assim sempre falando que o Open Banking aí é uma grande oportunidade, né, que está em destaque. Mas basicamente o que é isso? É um movimento que começou na Europa, principalmente no Reino Unido lá, onde as instituições financeiras tiveram que, por força de lei, né, obrigado por uma regulação, abrir os dados financeiros delas. E os dados financeiros, não delas, desculpa, mas dos clientes. Então, isso com o cliente dando consentimento. Basicamente, principalmente lá no Reino Unido, teve um órgão muito semelhante ao CAD daqui, então, que regula o mercado, que fica vendo concorrência, e ele viu que era muito difícil um cidadão britânico migrar de uma instituição financeira para outra. E daí, com isso, ele resolveu estabelecer normativas, que é do Open Banking, para facilitar essa migração, para um britânico poder sair de uma instituição financeira e ter oportunidades numa outra. Mas isso, aliás, aí espalhou... Pode falar. Eu vou cortar uma coisa interessante, só um caso legal. A gente teve, né, nós estivemos lá no Reino Unido falando exatamente com a pessoa responsável, né, do CMA, né, que é Competition Monetary Authority, e aí ele contou para a gente que era mais fácil um inglês se divorciar do que trocar de banco. Então, daí, assim, esse foi vamos dizer assim, o principal motivo da entidade regulatória lá. Mas isso foi se espalhando pelo mundo, e daí cada país, cada continente tem sua particularidade e sua necessidade, né? Isso, enfim, tem cases agora de Open Banking na Ásia, tem cases de Open Banking na Oceania, dentro lá da Austrália, na África a gente tem cases, e na América a gente já começa a ter muito forte aqui no Brasil, com a regulação do Banco Central, e também no México. E daí a gente pode até explorar um pouco mais para frente as principais motivações aqui do Brasil. Mas daí a grande mensagem aí que vale ainda trazer é que é uma grande oportunidade, tanto para as instituições financeiras, então para os bancos tradicionais,
como também para todo esse ecossistema empreendedor, para as startups, para fintechs, para as novas IPs e tudo mais aí que estão nesse mercado. Legal. Uma coisa que acho que é importante, eu vejo assim, é uma consequência, uma sequência de atos, né, onde você começa a ter, num primeiro momento, o consumidor sendo o centro, né, aquela centralização, enfim, o customer centricity, né, ele começa a demandar os serviços. Então, até então, uma empresa ela fazia um produto, colocava no mercado, e aí ver se o consumidor, né, gostava desse produto, né? Depois você partiu para um consumidor, né, isso a gente está falando da década de 90, enfim, um consumidor onde as empresas até pesquisavam com ele, depois faziam um produto. Aí você tem, com o advento da internet, você tem um consumidor demandando, né, ele falando exatamente aquilo que ele quer, ele participando até da elaboração desses produtos. E aí ele começa a ser o centro realmente, não só das atenções, mas ele começa a ser empoderado, né? E nessa medida do empoderamento, existe nessa tendência, lógico, né, mundial, e aí principalmente na Austrália começou muito a partir de um movimento de proteção dos dados, né? Assim, o consumidor, ele é dono do seu dado, né? Não importa onde esse dado está, né? Então, os meus dados cadastrais, né, os dados cadastrais do Melfi, as transações, tudo que ele faz ali, aquele histórico todo que tem dentro de uma instituição financeira, pertence não mais à instituição financeira, pertence ao Melfi, ele pode compartilhar isso com quem ele quiser, né? Então, eu acho que esse é o grande mote aí do Open Banking, né? Ele vem, assim, numa sequência de coisas que estão acontecendo, tanto em contexto econômico como em contexto jurídico também, né, Melfi? Então, você tem a LGPD, e aí você tem a LGPD lá na Europa, né, que é a GDPR. Assim, o consumidor é dono do seu dado. O que uma instituição está fazendo com o meu dado? Como é que eu posso pedir esse dado, solicitar, excluir? Enfim, tem toda uma questão também de um contexto, né? Isso mesmo. A regulação do Open Banking está sempre bem ligada com a outra regulação de proteção de dados pessoais, privacidades aí. Daí faz Legal. muito sentido. Vamos lá. Vou passar para a próxima aqui. Agora, Open Banking no Brasil. Acho que, como você falou, vou tocando esse daqui, existe todo um contexto mundial, né? No Reino Unido isso está muito forte, Europa, Austrália, Singapura, Japão, México, e aí o nosso regulador, o que eu acho que foi uma coisa bem interessante, ele esperou um pouco, ele olhou o que está acontecendo no Reino Unido. Acho que isso é algo importante de dizer, né? Lá no Reino Unido, essa análise que o CAD de lá, enfim, da Autoridade de Competição Monetária fez, a partir de toda uma investigação, enfim, isso lá de 2015, aí 2016 veio uma regulamentação, e o nosso Banco Central, ele aguardou para ver o que está acontecendo, como é que o Reino Unido ia se posicionar, como é que ia ser toda a regulação, padronização, e aí soltou a sua regulação, né? Então, no Brasil, são 3 instituições que são obrigadas a expor os seus dados, né? Então, essas 3 instituições, que são dos segmentos lá, prudenciais 1 e 2, e aí são, né, as maiores, enfim, bancos aí detentores de dados cadastrais, basicamente, de contas, né, de clientes, elas são obrigadas a expor as suas APIs para que sejam consumidos esses dados desde que o cliente dê o seu consentimento. Só que o Open Banking, né, Melfi, ele está aberto para todo o sistema, todas as instituições que são reguladas pelo Banco Central. Então, a possibilidade de estar no Open Banking é gigantesco. Aqui a gente colocou 500 instituições participantes, mas você tem, né, basicamente, acho que mais ou menos 170 instituições financeiras, você tem aí umas 22 instituições de pagamentos, depois você tem quase 900 cooperativas de crédito. Então, todo esse universo pode participar do Open Banking, desde que, ao solicitar uma informação de um outro banco, né, nessa conexão, ele também tem que expor os seus próprios dados, né? Sim, é isso mesmo. E daí, assim, eu acredito que rapidamente a gente vai ter aí mais de 500 instituições participantes nesse ecossistema. Então, todas essas IPs que você citou, cooperativas, entidades de crédito aí vão estar entrando nesse ecossistema e sendo bem amplo. Acho que vale dizer aqui, Melvin, também, sempre comparando com o Reino Unido, que acho que é tanto é o lugar onde o nosso regulador foi buscar inspiração, também buscou inspiração na própria legislação deles e talvez até na padronização, que a gente vai falar adiante. Lá, hoje,
né? O Open Bank ele entrou assim full, né? Em produção total, todo mundo tinha que estar já totalmente em conformidade em setembro do ano passado, 2019. E você tem em um ano 240 instituições participando desse ecossistema já, né? Então é bem bacana, bem forte, né? Isso, exatamente. E aí, pode ser um grande desafio para os bancos, Melf? É isso aí, a gente coloca que é um grande desafio, na verdade, principalmente para as instituições aí, para o sistema bancário de um modo geral, ele foi muito projetado para ser fechado, não trabalhar com um ecossistema aberto, né? Então, só essa questão de visão de negócio, nem questão tecnológica ainda, mas só essa visão de negócio já é bem diferente em trabalhar com um ecossistema aberto, mas tecnicamente, sim, esses sistemas foram projetados para ser fechados. Então, na parte de segurança, é um grande desafio manter esses sistemas seguros e com a conectividade das APIs aí, assim como toda essa parte que a gente falou de LGPD e toda essa parte do usuário dar consentimento para quem vai acessar sua informação, também é um desafio para a instituição financeira, porque ela precisa ter um controle. Se o banco A deu consentimento para o banco B acessar aqueles dados do MELF. Então, assim, quem está com o controle remoto na mão de quem pode acessar os dados ou não é o consumidor. Então, a instituição financeira ela precisa controlar isso, né? Para onde o consumidor está fazendo. Além de ter um padrão. Então, a gente coloca assim que também tem uma padronização para tudo isso, que os bancos têm que seguir. Isso traz um desafio adicional, porque se cada um pudesse fazer da sua maneira, a área de TI podia ir lá, trabalhar, enfim, e fazer o seu Open Banking. Mas como a gente tem um processo de padronização, precisa ser um Open Banking comum para todo esse ecossistema. Legal. Agora, no Reino Unido, né, aqui do lado direito, a gente está vendo na apresentação, isso foi uma coisa interessante, a gente conversa, né, e conversamos bastante com a entidade que criou toda a padronização, né, que é a entidade do Open Banking responsável lá no Reino Unido, e aí eles disseram que, né, os bancos, enfim, em geral, né, as instituições financeiras, elas estimavam, né, tinha uma estimativa aí que iriam ser gastos aí £1 milhão por banco, e aí esse esforço levaria 12 meses, no final a gente viu que levou muito mais tempo, né, você pensar que a regulação começa lá em 2016 e por aí vai, levou muito mais tempo, e aí existe um cálculo aí que os 9 maiores bancos do Reino Unido, que são os obrigatórios lá, gastaram já 1,5 bilhão de pounds, né? O que em reais dá uma coisa muito alta. Muito dinheiro. Muito dinheiro aí, perto de uns 9 bilhões, enfim, como é que está o pound hoje, né? E aí tudo isso só para fazer os requisitos regulatórios, né? Só estar em conformidade com a regulação, não é para criar nenhuma API diferente, uma grande solução diferente, é só para expor dados cadastrais e transacionais dos clientes, né? Então, o Open Bank, a gente já fala de, né, acho que o Open Finance vai muito mais além do que simplesmente estar em conformidade, né? Mas uma coisa que eu estava batendo um papo outro dia, semana passada, justamente com um dos diretores lá da OBI, né, que é a Open Bank Implementation Entity, enfim, a entidade de implementação do Open Bank, o responsável, e ele falou que, né, os bancos seguiram nessa linha por quase 2 anos e agora começam a fazer parcerias porque não faz sentido colocar tanto recurso para estar em conformidade com a regulação, mas sim investir os seus recursos, colocar suas melhores mentes em criar produtos, soluções para o seu cliente, né? E ele disse que já está na 8ª, lá a OBI já está na 8ª versão dos padrões, né? Então toda hora você tem que trocar os padrões, tudo aquilo que você construiu dentro do banco, você precisa atualizar, né? Como é que é isso daí, essa atualização, né? Então, isso traz como desafio sistêmico também, porque existe uma versão da API, essa API vai evoluindo de acordo com o mercado, de acordo com necessidades, e é uma coisa que as instituições financeiras têm que estar sempre em constante atualização. Essa é a questão de entregar aí de acordo com o padrão. E essa questão de parceria, você vê que é um pouco daquilo que eu comecei até como um desafio de modelo de negócio, de pensamento, né? Onde é muito mais fácil, muito mais barato realmente você fazer com um parceiro, fazer com um ecossistema aberto, do que tentar resolver dentro de casa, e daí, conforme tem que atualizar, conforme tem que fazer de novo, você tem que estar dentro de casa. Então, você inova numa velocidade cada vez menor quando você faz tudo dentro de casa, e quando você tem parceiros para resolver seu problema, você inova numa velocidade muito maior, né?
Legal, né? Vou trocar aqui, ó, o slide aqui. Bom, aqui a gente vai falar do cronograma, né? Como é que tá? Provavelmente a gente já estará aqui na primeira fase, né? Só para todo mundo saber, a gente está também falando um pouquinho do cronograma das próximas fases. Enfim, vamos lá. Legal. Deixa eu trazer aqui o cronograma. No Brasil, né, o Banco Central estabeleceu um cronograma de implementação aí em 4 fases. E daí, trazendo até o Open Finance, Open Banking, o Banco Central chama isso de sistema financeiro aberto. Então, muito mais próximo ao Open Finance realmente, porque, como eu vou trazer aqui no escopo, a gente não está falando só de dados bancários, mas informações financeiras de um modo mais amplo aí. Nessa primeira fase, agora, assim, em novembro, são as informações de produtos e serviços dessas instituições. Então, basicamente, assim, onde estão as agências, quais produtos que elas oferecem, qual que é a taxa de manutenção daquele produto, qual que é a taxa de aquisição daquele produto. Se eu quero fazer um produto de uma manutenção de conta corrente, custa tanto. Se eu quero fazer um câmbio, um envio de remessa. Então, ter esses dados de forma pública e padronizadas, né? Então, daí que entra toda uma vantagem aí desse escopo do Open Banking, das APIs, é que a gente vai ter isso de forma padronizada. Isso aí, de cara, traz a possibilidade de você criar um produto de comparativos, por exemplo, entre uma instituição e outra, e daí saber se aquela instituição que você cobra mais taxas, mas de repente te atende, ou uma outra seria mais caro ou mais barato você estar lá. Na segunda fase, em maio de 2021, é que daí entra realmente todos aqueles dados do cliente, então os dados do Rogério, todas as transações que eu tenho dentro daquela minha conta, então saldo de conta, o extrato, e todas as minhas operações de crédito. Se eu tenho lá um financiamento imobiliário, um financiamento de um veículo, de repente um crédito direto que eu contratei, meu cheque especial, enfim, todas essas informações também são possíveis de serem compartilhadas, e daí sim, a partir da segunda fase, desde que eu dê o consentimento. Então, enfim, eu vou autorizar a instituição vermelha a acessar os dados do meu banco azul. E daí as instituições entre si não podem compartilhar esses dados sem o meu consentimento. Na terceira fase, a gente entra num modo de transacional já do Open Banking, né? Então, até a segunda foi muita consultando dados, e na terceira a gente faz a transação de pagamento mesmo. Então, eu dentro de um outro app, eu posso fazer um pagamento que está vinculado àquela minha conta. Então, isso daí é muito bacana, vai trazer uma experiência muito legal assim, para o usuário e possibilidade para algumas wallets, para alguns bancos trazerem uma experiência muito boa para o usuário. E a possibilidade de encaminhamento de proposta de crédito. Isso se eu estou precisando de crédito, se eu estou precisando financiar um veículo, por exemplo, um portal ou uma instituição pode fazer um comparativo entre 2, 3, 4 instituições, apresentar para o usuário a melhor proposta e daí ele seguir. E a melhor proposta não necessariamente é só o valor da prestação. Pode ser o tempo que aquele crédito libera, se você foi aprovado ou não. Então, uma série de vantagens aí sempre para o usuário final. Na quarta fase é quando a gente abre todo esse escopo realmente para o Open Finance. Daí a gente está falando de seguros, produtos de câmbio, previdência privada, investimentos. Isso todo aquele escopo que o banco oferece através do Internet Banking ou pelo Mobile Banking dele, ele também vai entregar isso aí por APIs. Então, para o consumidor, isso daí é muito bom, é muito rico, né? Exatamente. Agora, esse cronograma é um cronograma bem desafiador, né? Até a gente vai falar do Hackathon, quando a gente fez o Hackathon, a gente fez uma live de abertura do Hackathon, né, Melf? A gente teve participação, né, do Diogo lá do Banco Central, ele até falou, é desafiador, mas estamos realmente otimista que as instituições vão conseguir se adequar, né, em tempo, né? Então, depois a gente vai falar até do nosso posicionamento como TechBan para ajudar as instituições a cumprirem esses prazos, né, que são prazos bem agressivos aí e desafiadores para estarem com tudo isso pronto, né, dentro desse escopo todo de abrangência, né? Mas aqui a gente... Pode falar, você ia falar. O que eu ia comentar desse desafio é que as regras do jogo ainda estão sendo definidas ao longo da partida, né? Então a gente já começou a jogar desde maio, desde que saiu essa regulação,
mas ainda tem muita coisa que a gente está aprendendo junto e vai sendo definida. Então, assim, até pelo menos o começo da quarta fase, a gente tem muita coisa que está sendo criada ainda em paralelo. Exatamente. O jogo definido que o jogo é de futebol, mas ainda não sabe muito bem as regras, né? Pode ser um futebol diferente, pode ser, enfim. Não tem, se é campo, se é salão, tá tudo ainda... Salão, quantas pessoas, aonde fica o gol, e se tem gol, não tem. Então tá mais ou menos dessa forma. Mas é uma super oportunidade, que a primeira coisa é sempre colocar isso, é uma grande oportunidade. Eu acabei não falando, de certa forma, a forma que eu entendo o Open Banking, ele realmente vai ampliar. Sempre quando se fala de uma coisa nova, né, existe uma tendência de que o novo acabe consumindo aquilo que é o anterior, enfim, ou substituindo, ou como se fosse até um jogo de rouba-montes, mas na verdade é que a gente vai ampliar o mercado, né? A gente tem que lembrar que a gente tem quase 50 milhões de pessoas que são desbancarizadas, ou melhor dizendo, desfinanciadas, que não tem nenhum acesso a crédito, né? Então, se o mercado hoje ele é do tamanho 100, amanhã ele vai ser do tamanho de 150. E aí, com o Open Banking, mais instituições vão poder participar e o mercado vai ser muito maior. Todo mundo vai crescer, né? Um pouco da nossa visão aí, né, Melfi? E é isso mesmo. Até enganchando isso, assim, é um dos objetivos do Banco Central. Então, assim, o regulador, ele quer sim promover a cidadania financeira, que isso é incluir mais pessoas nesse ecossistema financeiro. Então, pegar aquele cidadão que é desbancarizado, ou aquele cidadão até que tem uma conta numa wallet, num banco digital, mas não conseguiu acesso a crédito ainda, não conseguiu acesso a outros produtos, né? Não só crédito, mas um seguro, um investimento, enfim, qualquer coisa que melhore a vida dele em termos de produtos financeiros, cidadania financeira, ele entra no Open Banking. E daí, assim, por que ele acaba entrando no Open Banking? Porque o Open Banking deixa o sistema mais eficiente, mais digital. Então, tudo aquilo que é analógico, de repente você ter que pegar um extrato num banco, mandar por e-mail para uma outra instituição para ela analisar seu crédito, manda uma informação para o contador, ele devolve um papel, você manda o papel para lá, tudo isso aí se torna digital. Então, o sistema fica mais eficiente, fica mais fácil de você ter novas pessoas aí dentro disso. Com isso, é aquilo que você falou, promove a concorrência. Então, a gente tem outros players aí entrando, concorrendo, mas com esse espírito, que já que tem mais usuários, então a concorrência até aumenta, enfim, mas a receita, de um modo geral, aumenta para todo mundo. Isso é muito bom e gera toda essa inovação, mais experiência, mais usuário no centro, que nem você já colocou, toda essa UX, toda essa preocupação de trazer alguma coisa que resolva a vida realmente do usuário, e não criar um produto porque eu vou estar ganhando assim, e daí quem quiser ter acesso a isso. Mas trazer um produto, de repente, um crédito imobiliário que resolva um segmento de uma faixa da população, e daí inclua ele nesse sistema de um modo eficiente, com concorrência, trazendo inovação. Então, isso daí, assim, é o objetivo do regulador e, ao mesmo tempo, é o desafio dele, é o que ele coloca no mercado para autorregulação aí. Exatamente. Vamos passar aqui para a gente... tem bastante coisa para a gente tratar ainda, bastante coisa legal. Vamos falar de oportunidades. Acho que isso é o grande... o grande objetivo aqui é ampliar as oportunidades, né? Como você estava falando, o Open Banking, assim, só resumindo um pouco do que a gente falou até agora, ele é, né, calcado aí em 3 pilares, né? Assim, regulação, para mim, enfim, regulação, padronização e colaboração. Então, a gente está falando, né, de uma regulação que veio do Banco Central, e agora também, junto com a convenção, vai trabalhar essa regulação para padronizar, então todo mundo usar o mesmo padrão, para que tudo isso seja fácil de implementação, pelo menos consistente de todos os lados. E depois a colaboração é essencial no Open Banking, então, ou no sistema financeiro aberto, no Open Finance de uma forma geral. Instituições financeiras colaborando com instituições participantes de pagamento, colaborando com varejo, com fintechs e tudo mais. Então, aqui, antes do Open Banking, a gente tinha a própria instituição financeira fazendo o seu produto e ela escoando esse produto pelos seus canais, pela sua forma de distribuição, ou seja, agência, online, mobile e tal. Com o Open Banking, você tem a colaboração com outros parceiros
que podem ser instituições reguladas, né, e aí todas estão aí, podem estar no Open Banking, mas a própria instituição financeira, ou instituição participante, melhor dizendo, ela pode fazer um contrato bilateral com uma fintech, com uma startup, enfim, com um varejo, com um varejista, para escoar, distribuir os seus produtos. Então, você tem, né, produtos e agora com uma maior forma de distribuição. Acho que isso é uma boa definição aí de Open Banking, né? Isso aí, pode até seguir aí, Thiago. Vamos lá, alguns números aqui da transformação, meu. O que a gente traz aí é principalmente o que aconteceu já com essa experiência da Europa, né, do Reino Unido, que teve um aumento orgânico no uso dos sistemas. Então, a gente vê que só o fato do usuário ele ter mais canais para consultar aquela informação, para usar o sistema financeiro, então, enfim, já teve um aumento orgânico aí de 10%. E algumas instituições conseguiram aumentar a receita em 55%. Isso é, vender mais produtos, vender mais serviços pelo canal de APIs, pelo Open Banking. Então, assim, estar nessa estratégia de Open Banking é bom para as instituições financeiras e é bom também para essa cadeia. Essa startup que está vendendo na ponta, enfim, também ganha com isso. E também traz um número aí que estratégias não muito bem definidas, não muito bem sucedidas, acabam tendo redução de receita. E daí tem instituições aí que perderam receita também nesses primeiros anos, porque não foram para o Open Banking. Legal, acho que aqui legal a gente falar sobre isso daqui, a gente usando, né, o exemplo da Amazon e como uma plataforma, né? O que você tem até então, sistema financeiro, né? A partir do Open Banking você vai começar a ter não sei se posso dizer, mas um mercado, né, um mercado bancário, né? É um mercado onde o consumidor pode entrar nesse mercado e ele pode escolher, ele pode absorver e se servir de vários produtos financeiros, né? Então, você vai fazer você acabou de falar, né? Por que tem que ser analógico? Porque acaba sendo difícil, né? Você vai fazer um financiamento imobiliário, acho que todo mundo, enfim, talvez, né, quem está numa startup mais jovem ainda não passou pela questão do financiamento imobiliário, né? E quão burocrático, quão difícil é isso. Mas a partir do Open Banking, isso vai ser muito mais fácil. Você vai ter uma oferta muito maior. Esses cadastros e tudo mais vão ser bem mais fáceis, porque você pode portar o teu cadastro, né, enfim, ou dar o consentimento para uma outra instituição financeira acessar o seu cadastro, e com isso ela te ofertar, né, um financiamento mais fácil. Isso é interessante. Basicamente, se a gente pensar assim, é como você ir num supermercado, né? Você vai no mercado e você tem vários mercados e é fácil você entrar, chega lá e você se serve, você compra, coloca na cesta e vai embora e paga, né? No sistema financeiro aberto, nesse mercado, vai ser mais ou menos dessa forma, né? É isso aí. E até seguindo, a gente vai ter dois modelos, né? Alguns bancos que vão ser essa plataforma e outros que vão se tornar esse marketplace. Então, alguns provendo serviços, sendo esses fornecedores, e outros distribuindo, trabalhando na distribuição desses produtos. Até no próximo slide aí, a gente consegue ver um negócio bem bacana. A gente pode ter um banco, assim, existem duas estratégias que elas podem ser comuns e o mesmo banco pode ter as duas, ou ele pode adotar uma ou outra, né? A primeira é ser uma plataforma, então é pegar aquelas engrenagens dele lá, o sistema de conta corrente dele, ou o sistema de crédito de veículos, o sistema de garantias dele, e distribuir isso daí para um foguetinho aí, para uma startup, para uma fintech, ou mesmo esse banco ser um banco desenvolvedor, um banco agregador, onde daí ele está juntando produtos de outras instituições, ou mesmo de uma fintech, ou de uma startup, e trazendo isso para o cliente dele. Então, por exemplo, que é um grande banco, ele não junta com uma startup para processar a folha de pagamento, já com os dados financeiros integrados. Então, assim, esse é um banco desenvolvedor, é um banco agregador, que está reunindo aquilo que o cliente dele precisa. E o outro lado é o banco como plataforma, aquele que entrega os recursos, entrega as features, né, as características para esse mercado. E daí, assim, a gente vai falar para frente, mas a gente está no mercado para ajudar os dois. Tanto um banco que quer ser plataforma, como um banco que quer ser agregador aí, quer desenvolver suas próprias... quer atender seus clientes desenvolvendo suas soluções. Acho legal a gente dar exemplo aqui, a gente tem 4 exemplos aqui,
enfim, talvez os primeiros exemplos, né, de como as pessoas estão olhando o Open Banking e estão criando produtos, soluções em cima do Open Banking. A gente participa bastante, né, a gente está bastante ativo e olhando lá no Reino Unido, enfim, né, a nossa parceria, acho que a gente vai mostrar aqui para frente também, com uma plataforma de Open Banking do Reino Unido, que já tem bastante experiência lá. Então a gente olha bastante os cases que estão acontecendo. Talvez o mais óbvio, que está escrito aí, inclusive mais óbvio é o gerenciamento, né, financeiro pessoal, é um gestor de finanças pessoais. Então, é você poder compartilhar dados de todas as suas contas e esse aplicativo poder fazer a gestão e também, né, e aí a gente vê alguns cases, por exemplo, lá a Bud, né, no Reino Unido, que faz essa gestão financeira pessoal, mas ela também já te dá algumas dicas do que fazer com o que está sobrando, né? Tem um outro case que é muito interessante, que o aplicativo ele consegue enxergar os seus gastos no mês e o que está entrando de conta, tal, e ele já consegue prever, olha, esse mês vai ter uma sobra, eu indico esse investimento, e ele pode até já fazer o investimento para você. Isso é muito legal, né? Acho que esse é o primeiro exemplo que vai acontecer rapidamente, né? Exatamente, e daí muito focado aí em pessoas físicas, e a mesma solução acaba, assim, a mesma não, mas de certa forma refletindo também nas pessoas jurídicas, principalmente as pequenas e médias empresas, elas também se beneficiam dessas soluções aí, dessas plataformas em nuvens, dessas soluções de ERPs, que vão fazer isso, toda a gestão financeira da empresa, já integrar com a contabilidade da empresa. Então, todos esses dados aí já vão estar de uma forma muito mais fácil disponível num sistema online, e também dando insights para aquele pessoa do financeiro ou para o principal empreendedor lá daquela empresa, se ele vai ter crédito no fim do mês, se ele precisa contratar um produto de crédito de um banco, se vai sobrar dinheiro no caixa dele, é melhor investir, se ele sofre algum risco e daí contratar algum tipo de seguro. Então, assim, além de facilitar essa integração, ele vai trazer todos esses insights, né, com esses dados que eu tenho, eu consigo te oferecer alguma coisa melhor que faça sentido. No Reino Unido, a gente está enxergando e está vendo muita solução em volta das pequenas e médias empresas. Eu acho que aqui é uma grande oportunidade para quem está nos assistindo aqui, de startup, sabe como é difícil você conseguir. E vocês estão falando aqui com dois empreendedores, tanto eu como o Melfi, enfim, fui empreendedor boa parte da minha vida, né, e faz 2 anos que estou trabalhando na TechBan, mas já tive várias empresas, o Melfi também, e aí você sabe como é difícil você conseguir um crédito, principalmente aqui no Brasil, onde quando você está com uma startup, você vai num banco e ele te pede, né, 2 anos de histórico de contabilidade, você não tem, porque você é uma startup, né? Então, a partir de plataformas como essa, a partir do Open Bank, você vai conseguir, de repente, né, até compartilhar dados pessoais para ele, um banco poder até te dar um financiamento com base no seu histórico pessoal, enfim, tem bastante coisa que pode acontecer. Lá no Reino Unido tem um aplicativo que chama Mogo Plus, que ele ajuda os empresários a tomarem decisão se ele vai dar crédito ou não para algum cliente. Então, ele vai vender para um cliente novo, como é que esse empresário, ele vai saber o histórico de crédito? Então, a partir de plataformas como essa, né, a plataforma pode pegar o consentimento desse cliente que está tentando fazer uma compra, enfim, e aí analisar todo o histórico de crédito dele, analisar seus dados transacionais, tal, para fornecer para o empresário, né, um histórico aí para melhor decisão, para uma análise melhor de crédito, né? Então tem bastante coisa nesse sentido. É isso aí. E daí, para a instituição financeira, isso é muito bom, porque ela tem uma taxa de aceite maior, então ela consegue aceitar mais clientes, e daí, com isso, ter um melhor desempenho da carteira. E também aí tem toda essa parte de melhorar a experiência da empresa, do usuário. Caminhando aí para o último exemplo do slide, a gente tem também esse cenário de pagamentos, onde dentro de um outro aplicativo, por exemplo, seu aplicativo de mensagens preferido, você vai poder fazer pagamentos vinculados naquela instituição financeira onde você tem conta. Então, não necessariamente aquele aplicativo vai ser um gestor de conta para você, mas ele está facilitando a inicialização da transação de pagamento aí nesse cenário. Isso Legal. Também
vai ser bem comum, bem usual. E agora, na pandemia, né, no Reino Unido, uma das coisas que mais, né, cresceu foi justamente aplicativos como esse para ajudar em doação, né? Então, né, puxando já o dinheiro direto da conta de uma pessoa, você fazendo doações de uma forma mais fácil, através de um outro aplicativo, numa outra plataforma, né? Então, isso aqui é bem interessante. Falar de plataforma de Open Banking, eu acho que é importante aqui, vou dar uma passadinha aqui, Mel, se você quiser ir falando, a gente já pode ir lá para a nossa plataforma, pelo tempo. Eu acho que pode ir, já vamos falar um pouquinho para o pessoal o que é a TecBan, e daí é um pouquinho o que o pessoal tem que fazer, a preocupação com experiência, mas eu explico isso aí lá na frente, no outro slide. Quer falar um pouquinho da gente, Thiago? Aqui, rapidamente, né, aqui está com 37 anos, mas a gente está fazendo 38, então ó, aqui já estamos com 38 anos. Para entender aqui o porquê que a TecBan, né, pode prover e pode ajudar dentro do ecossistema de Open Banking, nós estamos hoje ligados já a mais de 100 instituições financeiras diretamente, então isso é uma coisa importante, porque a gente tem 3 data centers, tem todo um sistema tecnológico, a TecBan é gestora do Banco 24 Horas, e por trás disso existe uma grande operação de tecnologia, um gigante time, mais de 1.500 pessoas trabalhando na TecBan, mais de 6 mil pessoas trabalhando no grupo todo, justamente dando todo esse suporte. Então, as nossas conexões diretas entre host com host nas instituições financeiras nos permitem já utilizar esse canal, enfim, utilizar essa experiência para prover esse serviço de plataforma, né? Então, é isso aí. E daí, passando o propósito da empresa, que é colaborar para construir soluções mais eficientes e seguras que conectem o banco à sociedade. E é isso que o Open Banking faz. Então, tem todo sentido a TecBan ser uma grande operadora aí desse ecossistema. Aqui é interessante a gente falar, assim, no Reino Unido, né, a gente fez uma parceria, e aí estudando bastante, desde também de 2016, 2017, estudando e acompanhando o Open Banking no Reino Unido, e a gente conseguiu, enfim, trazer para o Brasil uma plataforma que já está em operação, que já está em produção, já está trabalhando com Open Banking no Reino Unido. Falar um pouquinho aí da plataforma, Melfi, como que ela ajuda aí, nos ajuda a acelerar o Open Banking no Brasil. Vamos sim. Basicamente, a plataforma ela tem 6 pilares, que a gente chama aí 6 frentes, né? Uma, esse portal do desenvolvedor, que é a interface entre a instituição financeira realmente e todo esse ecossistema. Então, aí a gente colocou que é muito importante ele ser um ótimo ecossistema, é um ótimo developer portal para trabalhar com esse ecossistema, tendo documentação da API, toda a parte de especificação, todo o sandbox muito rico, e daí a gente fala do sandbox lá no Hackathon. E daí ele tem 2 componentes aí tecnológicos muito importantes, que é a parte do API Gateway, que valida todas as requisições que chegam nele, e tem um conector específico com o banco, com cada instituição financeira. Assim como toda essa parte de gerenciamento de tokens, parte de segurança, onde se conecta, ganha uma sessão, e daí a gente tem o compartilhamento dessa sessão de um lado para o outro. O que mais traz essa solução? Toda a parte administrativa dela de uma forma integrada e os relatórios aí obrigatórios pela regulação. Então, isso daí traz uma tranquilidade para a instituição financeira que está usando essa plataforma de não precisar se preocupar tanto com a regulação. Ela deixa isso com a TecBan, deixa com a nossa solução. A parte de consentimento, que a gente já comentou sobre a importância dele, então a plataforma traz isso aí de uma maneira muito segura e muito robusta, e também toda essa parte de integração com o diretório central, com o diretório de participantes. Então, ter parceiros conectados na sua solução é muito importante para ter um ecossistema rico, para ter um ambiente de desenvolvimento fluido do Open Banking. E toda essa parte de gestão de parceiros, a plataforma também cuida. Bacana. E como que a gente está ajudando aqui as instituições financeiras? Justamente, né, tirando o trabalho da instituição financeira de fazer tudo isso, de criar toda essa plataforma, de criar todas essas conexões, de se preocupar com toda essa gestão de consentimento, né, com portal de desenvolvedor, relatórios, enfim, tudo isso que que o Mel acabou de falar, essa plataforma ela faz e aí libera, né, como eu falei, libera recursos da instituição participante
para realmente focar nas suas soluções, nos seus negócios, criar valor para o seu cliente e aí realmente aproveitar todo o poder do Open Banking. Não precisa investir numa parte que é puramente regulatória, né? Legal. Daí eu não sei, Thiago, a gente está com uma questão de tempo aí, se a gente vai conseguir chegar até o final. Talvez já trazer o convite aqui para o pessoal, enfim, startups, fintechs, que estão desse lado aí do slide, né, que traz alguma solução para o varejo, para o comércio, e quiserem procurar a TechBan, podem procurar, e também instituição financeira, a gente ajuda aí no Open Banking. Fala aí do Hackathon. Eu acho que só aqui, vou deixar, na verdade, a mensagem aqui, mais por conta do tempo, né, o Open Banking, Open Finance, vamos construir juntos. Eu acho que essa é a grande coisa. A gente fez um hackathon super bacana, a gente teve lá 40 times, 39 soluções diversas, e aí as soluções foram muito bacanas, porque elas realmente trouxeram necessidades e problemas que as pessoas têm no dia a dia, né, e mostrou todo o poder do Open Banking, e aí como que a nossa plataforma pode ser utilizada para isso. Então fica aqui, como o Melfi fez, o convite para as startups, para as fintechs, enfim, para quem estiver trabalhando, para as empresas que estiverem trabalhando ou querendo entrar no Open Banking, vir conversar com a gente, que a nossa plataforma vai fazer justamente isso, vai conectar, né, esse ecossistema, conectar instituições financeiras ao diretório central, às outras instituições participantes, mas também colocar soluções que possam agregar para as instituições participantes para o seu cliente, né, para o cliente final. Acho que é isso daí, Melfi. É isso. A gente está com o stand virtual da TechBan, do Hub Digital aí no evento. Visita a gente lá e estamos dispostos para bater papo com vocês. Vamos construir junto, né? Vamos construir juntos, é isso aí. Vamos lá. Valeu. Obrigado aí, pessoal.